Oi pessoal, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Adriele e hoje estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com o carcinoma papilífero, mais conhecido como câncer na tireoide. Contextualizando melhor a minha história para vocês, eu realmente acho que o meu histórico com esse problema já vem de muitos anos atrás. Para quem não sabe, o câncer na tireoide especificamente é o tipo de câncer que cresce muito lentamente. E por que eu tô falando isso, né? Há muitos anos atrás, há muitos mesmo, assim, mais de 10 anos atrás, numa consulta aleatória com um clínico geral, ele olhou para mim e achou essa área volumosa demais. Então ele achou que, vamos dizer que o meu gogó estava um pouco alto e ele apalpou e me perguntou se eu já tinha tido algum histórico com a tireoide. E eu disse que não, na época eu era muito nova, eu mal entendia o que era isso. E ele me pediu alguns exames de sangue para checar. Nesses exames especificamente, não deu nenhuma alteração, não tinha nada anormal e por isso a gente não investigou a fundo se teria ou não algo ali. Depois de muitos anos após esse episódio de desconfiança, né? Foi só em novembro de 2019, quando eu estava encerrando meu contrato de trabalho com uma empresa e precisei passar por aquele exame demissional, que um outro clínico geral olhou para mim novamente e desconfiou que eu pudesse ter alguma alteração na tireoide. Nesse episódio em específico, ele me pediu para que eu realmente marcasse uma consulta com um endocrinologista para investigar a fundo se teria ou não algo ali. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho preocupada, mas o que aconteceu na época foi que nesse mesmo mês que eu estava saindo do trabalho, eu estava casando, planejando lua de mel, vendo as coisas pro apartamento, veio festa de final de ano, então foi realmente um momento turbulento da minha vida, onde eu precisei postergar a minha ida ao médico. Foi então que só no início de janeiro eu comecei a pesquisar profissionais, pedir indicação, porque eu nunca tinha ido a um endocrinologista. Isso até hoje me revolta, porque hoje eu entendo a importância de fazer exames de rotina, né? Mas não foi realmente um erro somente meu. Eu nunca fui encaminhada para um endocrinologista que fosse para fazer exames de rotina. E até então também eu nunca tinha tido nenhum sintoma. A única coisa diferente que estava acontecendo era realmente a minha queda de cabelo, mas eu não posso associar especificamente a esse problema porque um pouquinho antes de casar, uns 4 meses antes, eu parei de tomar anticoncepcional e aí nesse período da minha vida eu associei realmente essa queda capilar à ausência, né, do anticoncepcional, que a gente sabe que tem aí hormônios que ajudam a nossa pele e o nosso cabelo. Fora isso, eu nunca tive nenhum outro sintoma, então por isso eu mesma nunca desconfiei que pudesse haver algo diferente no meu corpo, mas eu ainda acho que a gente poderia sim ser encaminhada para um endócrino pelo nosso próprio ginecologista para fazer exames de rotina, porque hoje eu sei que é realmente importante. Nessa minha primeira consulta com a endocrinologista, não bastou falar muito e ela logo identificou que sim, provavelmente eu teria sim algum problema com relação à tireoide e principalmente na parte onde ela me apalpou aqui. Eu lembro que ela foi bem assim incisiva e indignada pelo fato do clínico geral ter me liberado nesse exame, porque ficava nitidamente que eu tinha realmente nódulos aqui na tireoide. Mas, pra gente ter certeza, ela decidiu me passar exames de sangue, então eu não lembro especificamente quais foram, mas eu lembro que ela me pediu vários. E eu fiz também a ultrassom do local, algo que eu jamais tinha feito na minha vida. Depois de um mês de espera pelos resultados e pelo dia da consulta que eu havia conseguido com a médica, eu retornei para levar os resultados para ela analisar. Eu estava muito tranquila, em nenhum momento eu me desesperei, mas ela começou a analisar meus exames pelos exames de sangue. E aí, para nossa surpresa, não tinha realmente nenhuma alteração, tudo parecia estar normal. Mas no ultrassom ficava bem claro que eu tinha nódulos na tireoide, dos dois lados. E eu lembro que ela me disse que esses nódulos já estavam em tamanhos consideráveis, então realmente a gente precisaria analisá-los a fundo. Na hora, apesar de não ter ficado desesperada, eu fiquei muito confusa,
Então eu comecei a perguntar para ela quais seriam, né, os cuidados, enfim, tratamento necessário para esse tipo de problema. E a única coisa que ela me falou foi que eles poderiam ser benignos ou malignos. Fora isso, ela não me passou muita informação, porque ela disse que, né, as próximas informações seriam dadas a partir do próximo exame, que seria uma punção, que, para quem não sabe, nada mais é que uma biópsia desses nódulos, né, do material desses nódulos. Esse, para mim, foi uma das piores partes desse processo. Assim, até mesmo pior do que a própria cirurgia. Mas calma, voltando a falar um pouquinho da médica, eu não fiquei muito satisfeita com essa consulta, porque ainda que eu realmente precisasse esperar, né, o resultado do próximo exame, eu fiquei muito confusa e eu fiquei com muitas dúvidas que não puderam ser esclarecidas por ela. E eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet que mais me deixavam confusas do que esclareciam também alguma coisa. Então, para não ficar com essas dúvidas, né, e com esse sentimento ruim, eu decidi marcar uma consulta com uma nova médica. E nessa médica, sim, ela me encaminhou novamente para essa punção, né, para essa biópsia que eu havia falado, mas ela realmente respondeu todas as minhas dúvidas. E já nessa etapa eu entendi que esse problema é muito mais comum do que a gente imagina. Às vezes é algo que passa despercebido por não estar, né, na nossa rotina, enfim, por não ser algo que a gente esteja vivenciando, mas entre as mulheres é realmente um problema muito comum. Depois dessa segunda consulta, onde eu entendi melhor o cenário onde eu estava inserida naquele momento, eu marquei então a minha punção. E esse exame em específico, ele foi pago pelo plano, coberto totalmente, mas é um exame caro. Na época eu pesquisei na internet, eu fiquei com um pouco de medo de ter que pagar por fora, mas o meu plano cobriu, e na clínica onde eu fiz ele custava R$750. Então não é um exame barato de fato. E como eu falei, esse exame foi a pior parte desse processo, porque o que aconteceu foi que eu comecei a pesquisar muito sobre o exame específico e eu comecei a imaginar que seriam agulhas nessa área aqui e comecei a criar um medo muito grande. Então no dia do exame eu fui muito nervosa, eu quase desisti na sala de espera 1000 vezes. Douglas estava comigo, Douglas é o meu marido, para quem não sabe, e ele tentou me acalmar, mas eu realmente estava num estado muito nervoso. Então eu não fui fazer esse exame tranquila, e no dia o médico que me atendeu também foi bem curto e grosso. O objetivo dele era realizar o exame e só. Ele não tentou me dar nenhum suporte emocional, o que foi muito ruim. Além do meu nervosismo, esse exame não é um exame confortável. Eu não posso dizer que dói, porque dor em si eu não lembro de sentir, mas é totalmente desconfortável porque você precisa ficar com o pescoço totalmente virado para trás, deitada, né, na maca, e você precisa ficar imóvel. Você não pode se mexer, você não pode engolir, você não pode sequer gemer de dor, porque o exame é feito da seguinte forma: vem um ultrassom aqui, né, para eles encontrarem o nódulo e então tentarem colocar a agulha exatamente nesse nódulo sem que haja muitas tentativas. Mas como eu não estava tranquila, foi um exame muito desconfortável. Mas se você precisar fazer, saiba que é menos pior do que a gente imagina. Realmente para mim foi muito ruim ter ficado pesquisando sobre isso, porque piorou muito algo que poderia ter sido muito mais tranquilo. Eu fiz o exame à tarde, à noite, eu já não sentia nenhum incômodo, porque quando eu saí de lá, eu sentia sim que aquela área tinha ficado um pouquinho magoada, então ficou um pouquinho assim, não dolorida, sabe? Mas você sentia que não estava normal. Mas logo à noite eu já não sentia mais nada, então pude comer normalmente, não tive problema algum após o exame. E para receber o diagnóstico desse exame, eu esperei por volta de 1 mês. E aí, de novo, com o resultado em mãos, voltei naquela primeira médica que eu disse que eu até não tinha gostado muito da consulta, mas eu voltei porque ela tinha, né, me passado esse encaminhamento para fazer a punção. Então eu preferi voltar nela antes que eu, de repente, tentasse novamente a segunda médica que eu havia gostado mais. E aí, eu confesso que eu não fiquei curiosa, nem um pouco, nem eu, nem Douglas. Enfim, nós ficamos tranquilos.
E eu só decidi abrir o exame no dia da consulta, na sala de espera, depois de muitas horas de espera. Meu celular já quase não tinha bateria nenhuma e eu sem o que fazer, abri o exame, crente que eu ia entender alguma coisa, e no final eu entendi. Eu abri o exame e dei uma olhada por cima, mas eu corri para o final, onde tinha realmente o resultado e estava escrito carcinoma papilífero. Não fazia ideia do que seria isso e por isso resolvi ir no meu amigo Google pesquisar. E logo assim, as primeiras pesquisas já apontaram câncer na tireoide. Na hora que eu li isso, eu não fiquei nervosa, não fiquei ansiosa, eu não liguei para ninguém. Eu simplesmente comecei a esperar uma resposta não tão positiva nessa consulta, né? Que eu estava prestes a entrar. E assim foi, ela realmente me confirmou que os meus nódulos então eram malignos e por isso a próxima etapa seria feita por um cirurgião. Eu saí de lá assim, sem entender. Nessa hora realmente a palavra câncer, né, traz aquele peso, mas eu decidi levar isso de forma leve, sabe, da forma mais leve possível, porque se tínhamos o problema, esse problema precisava ser resolvido. Então, de novo, não fiquei satisfeita com essa consulta porque ela não me indicou pessoas. Ela me deu nomes avulsos, mas ela mal sabia o nome dos médicos direito, então ela não me deu referências. E aí fui de novo naquela segunda médica que eu já tinha consultado e ela sim me sugeriu um cirurgião oncologista, né, da antiga cidade onde eu morava, e ele foi um anjo que eu encontrei, muito competente, muito profissional. Porque assim que eu dei a notícia para o meu marido, a única preocupação dele era realmente me tranquilizar e por isso o nosso principal objetivo era encontrar um bom profissional que pudesse tratar o meu caso da melhor forma possível. A primeira consulta que eu tive com o Dr. Murilo, que foi o cirurgião que me operou, eu estava sozinha, Douglas estava viajando a trabalho porque a gente já estava nesse processo de mudar aqui para Salvador. E ele já estava vindo pra cá, então ele não pôde me acompanhar. E logo de cara ele me perguntou, por que você tá sozinha? Aí eu falei, meu marido tá trabalhando, mas não precisa se preocupar, porque eu tô tranquila. E realmente eu estava tranquila em estar lá, sem nenhum acompanhante, pra ouvir o que tivesse que ouvir, né? Até porque eu acho que o pior, talvez eu já tivesse escutado, né? Que era o meu diagnóstico. E de verdade, se tem uma coisa que eu sugiro pra vocês procurem médicos que sejam assim. Eu, como paciente, senti que ele não estava somente interessado em fazer a minha cirurgia, mas ele esteve o tempo todo preocupado em me tranquilizar e fazer com que eu entendesse que aquele problema, ele era simples de resolver, sabe? Então, assim, o que ajudou também é nós, aqui de casa, eu e meu marido, levarmos essa situação do câncer mais leve, foi a decisão que nós tomamos de não contar para ninguém até que eu fizesse a cirurgia. Parece meio absurdo para algumas pessoas, mas assim, pela reação da minha mãe, que já foi um pouco mais preocupada, que chorou, ficou mais desesperada, eu percebi que se eu contasse para as outras pessoas, talvez gerasse uma ansiedade em mim e realmente fizesse aquilo ali ter um peso muito maior. Então a gente preferiu dessa forma e foi a melhor decisão que nós tomamos, porque eu cheguei sim a comentar com algumas pessoas que eu estava fazendo os exames por causa da tireoide e tudo mais, mas elas só souberam de fato o que era depois da nossa cirurgia. E aí eu lembro que eu pedi para Douglas contar para algumas pessoas e elas ficaram até muito preocupadas porque eu estava no pós-operatório e elas não sabiam, mas enfim, então dessa forma eu levei esse processo de forma muito leve e, claro, com a ajuda de Deus. A partir do momento em que eu soube que eu poderia ter algo grande e não tão benigno, né? Eu entreguei para Deus as minhas preocupações e, com certeza, eu sabia que Deus tinha o melhor. Se eu tinha aquele problema, se eu tinha descoberto a tempo, era um ótimo sinal, um sinal muito positivo. Na verdade, era uma bênção. Então, entreguei para ele e graças a Deus, graças a ele mesmo, tudo ocorreu da melhor forma. Eu esqueci de contar para vocês que já nessa primeira consulta com o Dr. Murilo, eu saí de lá com a cirurgia marcada. Douglas nem acreditou quando eu contei,
mas eu já havia pesquisado sobre ele, pedido indicações para algumas pessoas, inclusive para um amigo meu que teve um caso de câncer na família, e ele também tinha ótimas referências desse doutor. E eu precisava somente então fazer os exames pré-operatórios e pedir a liberação da cirurgia para o meu plano de saúde, o que acabou enrolando um pouquinho por erro da atendente que me recebeu no dia. Mas enfim, cirurgia marcada, tudo certo, documentos liberados. E lá estávamos nós, né, para esse dia que para mim seria muito pior do que foi. Mas para esse vídeo não ficar longo, eu vou falar sobre cirurgia, né, pós-operatório e o que mudou na minha vida pós-cirurgia, para vocês num próximo vídeo mais detalhado, onde eu realmente possa contar com todos os detalhes, porque eu sei e eu fui essa pessoa que estava buscando informação na internet, encontrei apenas alguns vídeos bem curtos, não tão informativos, então eu acho que é legal que eu possa contar toda a experiência. Então, eu espero você no próximo vídeo. Se você chegou aqui e esse vídeo já tem um tempo publicado, talvez já tenha a segunda parte, então dá uma pesquisada aí nos vídeos do canal para você ver se você já não consegue ver a segunda parte. Se você está vendo assim que foi lançado, em breve sai logo o outro resumo da minha experiência e da resolução desse problema que, graças a Deus, hoje não tenho mais. Então é isso, até o próximo vídeo, um beijo!